Legal. Acredito que vocês estejam vendo, então, aí a tela inicial já do Everest. E, bom, eu sou o Luiz Felipe, eu sou desenvolvedor aqui da Consistemas e fui eu que desenvolvi o módulo do FD-Reinf dentro do Everest. A ideia aqui é que a gente possa apresentar alguns conceitos iniciais com relação à parte do Reinf e a parte prática, aquilo que a gente desenvolveu dentro do sistema para que os nossos clientes possam estar fazendo essa declaração, mas essa declaração para a Receita. Então vamos lá. A princípio, a FD-Reinf é um novo módulo do SPED, né, do Sistema Público de Escrituração Digital, que vem em complemento aos módulos já existentes, e a ideia é que ele venha substituir a FD Contribuições. Eu acredito que boa parte de vocês já estejam familiarizados, né, com a questão fiscal aí da FD-Reinf. Então, como desenvolvedor, acredito que eu não vou poder ensinar muito sobre isso para vocês, né? Estou passando mais uma ideia geral daquilo que eu mesmo precisei aprender para desenvolver o sistema. Estou vendo aqui a pergunta do Antônio. Essa é a versão 3.0, certo? Sim, esse módulo Reinf, ele foi desenvolvido na versão 3.0, mas ele vai rodar na 2.11. A gente já vai chegar a dar uma olhada no tema propriamente, e aí eu vou explicar o que tem de específico da 3.0, mas não se preocupe, se a sua versão é 2.11, o FD-Reinf também vai rodar em cima dessa base 2.11. Então vamos lá, dando continuidade aqui, as informações que são prestadas, entre elas a gente pode destacar os serviços tomados, os serviços prestados, aqueles serviços que tenham cessão de mão de obra, né? As notas fiscais que tenham retenção de imposto de renda, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, recursos recebidos e repassados a associações esportivas, comercialização de produção rural e empresas que estão sujeitas à contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Basicamente, são essas as informações prestadas na Reinf. Aí vamos passar então para analisar aquilo que foi desenvolvido dentro do sistema Everest. O pessoal que tiver dúvida, pode mandar no chat que se não der para responder na hora, ao final do nosso webinar eu vou estar respondendo todas elas, tá? Então aqui a gente tem a interface inicial do Everest, o meu Everest, né? O pessoal da nossa implantação já vai preparar o sistema quando for fazer a implantação da Reinf para que o módulo esteja disponível para vocês através desse ícone, né? O módulo SPED, o íconezinho o menu do Reinf. Basta acessar essa opção, o sistema vai carregar um novo módulo. Para a maioria de vocês, essa deve ser uma interface nova, uma interface desconhecida. O nosso consultor, o nosso pessoal de implantação vai estar fazendo um treinamento mais específico com relação à usabilidade dessa nova interface, porque essa é a interface da versão 3.0. Então, alguma coisa pode passar um pouco diferente para vocês, mas é algo simples, não tem muito com o que se preocupar com relação a isso. Então, a gente tem só funcionalidades com relação à Reinf nesse módulo. A primeira parte que a gente precisa dar uma olhada, mas que os nossos clientes não têm que ter a preocupação de saber isso aqui a fundo, é com relação à configuração. E por que eu digo que não precisa saber isso aqui em detalhes? O nosso consultor, no momento da implantação, vai realizar junto com vocês essa configuração. A configuração vai ser referente ao ambiente para qual vai estar sendo transmitido essas informações. Inicialmente, a gente tem 3 ambientes. O ambiente de produção, que é aquele onde a gente vai transmitir as informações realmente válidas, né, as informações finais para a receita. O ambiente de produção restrita, dados reais e dados fictícios. Esses dados reais, esses dados fictícios, o ambiente número 3, ele já foi removido na versão 1.4 do layout da Reinf. Então, na versão que vocês vão receber agora na implantação, já não vai ter mais essa opção número 3.
Então eu vou colocar aqui a opção 2, porque trata-se de um teste, né, um ambiente de homologação. Aplicativo do contribuinte também sempre vai ser fixo no campo processo de emissão do evento, porque no caso da FDR-INF, diferente de outras obrigações, a Receita não disponibilizou um programa emissor. Então sempre vai ser o aplicativo do contribuinte. Esse vai ser um campo aberto, onde o nosso consultor vai colocar o número da versão do layout. No caso do nosso teste aqui, eu vou mudar para 1.4. E aqui no grupo diretório, a gente vai selecionar o diretório onde estão os esquemas XSD e os arquivos de envio de resposta XML. Não precisa se preocupar com o que é um esquema XSD ou o que é um arquivo XML. Isso daí vai ser uma configuração feita pelo nosso consultor no momento da implantação. Então, eu vou selecionar aqui o arquivo, vou verificar se esse diretório existe. Se ele existir, eu já vou deixar ele mesmo ali. Já existe. Apenas para efeito de conhecimento, aqui a gente grava os arquivos XML, né, que são transmitidos, separado por CNPJ. Então é uma trilha de auditoria que a gente pode utilizar caso a gente tenha algum problema. Legal. Aqui eu vou precisar só copiar alguns arquivos que estão faltando na versão 1.4. Perdi um pouquinho de paciência para vocês, para que eu consiga fazer essa cópia. E rapidamente já consegue dar prosseguimento. Por que eu estou fazendo essa cópia? Nosso sistema está atualizado com a última versão do layout, né? Então, o ambiente teste estava com a versão antiga ainda, eu só preciso fazer essas cópias para que a gente possa continuar. Também fechar o executável e copiar um executável novo. Lembrando que nada disso é uma preocupação que vocês precisam ter, tá? Toda essa configuração que vai fazer é o nosso consultor. Vamos dar continuidade com esse executável mesmo, acredito que ele vai funcionar. Então, retomando, essas configurações iniciais que o consultor vai fazer junto com vocês. Segundo passo, que também depende do consultor, ele vai fazer junto com o cliente, é a configuração do certificado digital. Cada empresa que for fazer a declaração precisa ter o certificado cadastrado no sistema. Aí pode surgir a pergunta, eu tenho a matriz e tenho as minhas filiais, eu desejo fazer a declaração junta, das filiais junto com a declaração da matriz. É possível? Sim, é possível. E nesse caso, o único certificado digital que tem que estar cadastrado nessa tela é o certificado da matriz. E aí, mais para frente, a gente vai ver como que a gente seleciona os dados das filiais para fazer essa transmissão de uma vez só. Então, a gente vai selecionar a empresa e o certificado digital daquela empresa.
a gente precisa informar a senha, e se a senha estiver correta, o sistema mesmo já vai carregar a data de validade e o número de série do certificado. Caso isso aqui não seja carregado, é porque a senha está incorreta. A gente entra na questão dos eventos, os eventos da FDRINF. Hoje, o Everest está preparado para transmitir o R2010, 2020, 2050 e 2060. O que é cada um deles? 2010 são os serviços tomados, 2020, serviços prestados. O 2050 é a produção rural e o 2060 é a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Nesse primeiro treinamento, a gente vai contemplar somente o 2010, serviços tomados, e o 2020, serviços prestados. Caso a sua empresa esteja obrigada a declarar os outros eventos, produção rural, eu acredito que não seja o caso, ou a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, o nosso consultor pode dar um treinamento mais específico. Mas tudo aquilo que a gente for ver agora vai se aplicar também em questão de tela, em questão de como fazer, como o sistema vai processar, é muito parecido. Então eu vou selecionar aqui que a empresa apenas utiliza o 2020. Né? Se a sua empresa está obrigada a declarar só o 2010 ou o 2020, você vai fazer a seleção desses registros aqui e salvar. No caso, eu vou selecionar apenas o 2020. O 2010 a gente vai trabalhar na outra empresa. Legal. Feita essa configuração, a gente já está habilitado a iniciar a transmissão das informações. Além desses registros, desses eventos que a gente comentou, de serviços prestados, serviços tomados, que são eventos periódicos, todo mês a empresa tem que fazer essa transmissão, fazer essa declaração, existe o evento R1000. No evento R1000, a empresa vai declarar aquelas informações pertinentes ao registro da empresa, né, a situação fiscal da empresa. Então, no menu Informação do Contribuinte R1000, a gente vai ter uma tela de listagem, né, a consulta. Inicialmente ela está vazia. Entrando em cadastro, nós temos a opção de cadastrar um novo registro. Selecionamos a empresa para a qual queremos fazer a declaração e preenchemos os dados. Essas informações elas são prestadas a cada momento que a empresa tem necessidade de alterar alguma informação. Então ela não precisa ser declarada todo mês. O R1000 você vai lançar no começo da utilização do sistema, digamos que a gente vai começar agora em novembro, fazendo a declaração da competência de outubro. Então você vai colocar o mês inicial, mês 10, e o mês final, por exemplo, mês 12. Essas informações são válidas de outubro a dezembro desse ano. Ano que vem, em janeiro, você pode entrar nessa tela e cadastrar um novo registro com as informações. A minha empresa não vai ter nenhuma alteração, não vai mudar a classificação tributária, não vai mudar a acordo de isenção. Nada impede que você coloque aqui 12 de 2019, por exemplo. Vai continuar valendo. Mês que vem, em dezembro, na próxima declaração, você não precisa entrar nessa tela e não precisa fazer nenhuma alteração. Os dados que forem declarados aqui vão continuar válidos para as próximas declarações. Aí, no momento em que a empresa tenha a necessidade de fazer alguma alteração no seu cadastro, vem nessa tela de novo e altera aquilo que for necessário e faz a transmissão. Vamos ver agora como fazer essa transmissão. A gente vai preencher os dados tributários da empresa. Essas informações, acredito que os responsáveis técnicos, os contabilistas da empresa têm acesso tranquilamente. São cadastros básicos. Todos esses campinhos que a gente está preenchendo aqui, já vem com essa carga. Não precisa se preocupar em fazer um cadastro básico, por exemplo. Isso aqui já vem padrão, é o layout da RINF que define para a gente. Então a gente já manda a carga junto com o sistema. E aqui a gente tem um grupo de informação de contato, que é a informação do contato na empresa, caso a Receita precise entrar em contato para falar sobre a RINF. Vou colocar apenas um texto aqui para que passe, porque são campos obrigatórios. Fictício. Telefone fixo é obrigatório.
o celular não, e o e-mail também é obrigatório. Quando a gente clicar no disquetezinho, o sistema vai fazer a transmissão para a receita e vai salvar essa informação no sistema. Então ele mostra que está fazendo o processamento junto à Cefaz, ele está acessando o web service da Secretaria de Fazenda. E caso a gente tenha alguma divergência, algum problema na transmissão, o sistema vai abrir essa telinha para a gente, para que seja possível identificar o que aconteceu, qual foi o problema. Então, no caso de precisar entrar em contato com o suporte da Com para resolver alguma situação, pode pegar essas informações e repassar para o nosso suporte, que vai facilitar o atendimento. No caso, o erro é com relação à versão do sistema que está sendo utilizado. A REINF está na versão 1.04 e o layout que o sistema tentou mandar é 1.03. Então vamos tentar resolver isso aqui. Ó, quando eu mudei a versão, eu não salvei. Então vou voltar aqui. Lembrando, isso vai ser feito pelo consultor da Com. Voltamos aqui então para o nosso registro R1000, informação do contribuinte. Então a gente vai preencher a empresa, novamente vou preencher esses dados. Rapidamente para a gente evitar perder mais tempo com essa tela. Legal. Então, corrigidos os problemas, essa é uma situação que pode acontecer no dia a dia, né, por alguma configuração que faltou, ainda mais nesse momento de implantação. Vai aparecer aqui uma tela para vocês, o nosso suporte pode auxiliar de forma mais rápida se vocês repassarem aquelas informações que estão em tela. Mas a ideia central é o seguinte: a gente vai preencher essas informações, clicar em salvar. No momento do salvamento, o Everest vai fazer a transmissão para a Cefaz e vai salvar o registro no nosso banco de dados. Quando o registro tiver a situação transmitido, quer dizer que essa informação já está na receita e já está valendo. O registro R1000, o evento R1000, ele é pré-requisito para qualquer outro evento que a gente precise transmitir. Então, com ele transmitido, a gente já está habilitado a fazer a transmissão das outras informações. No nosso caso, a gente vai para os serviços prestados. Eu não lembro se a empresa 1 ela é serviços prestados, serviços tomados. A gente vai descobrir agora. Vamos ver aqui. Tá, um detalhe importante que apareceu aqui pra gente é o seguinte: eu selecionei a empresa 1, estou aqui em serviços prestados, registro R2020. Selecionei a empresa 1 e coloquei o mês de apuração 9. Quando eu clico em pesquisar os registros, o sistema nos alerta que não existe registro R1000 para a empresa no período e pede para que a gente transmita esse registro. Isso acontece porque aqui no R1000 a gente fez a transmissão a partir do mês 10. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa informação. No momento que eu excluir, ele vai também fazer a transmissão para a Receita, pedindo para que a Receita desconsidere aquela informação. E vou lançar novamente, vou pegar agora desde o mês 5, que foi quando começou a REINF. Então a validação é a seguinte: para que a gente possa transmitir eventos em determinado período de apuração, esse período tem que estar
contemplado dentro do mês inicial e mês final aqui de validade da informação do R1000. Legal, a gente conseguiu fazer a transmissão, os dados estão para a receita. Agora, quando eu entrar na tela do R2010 ou R2020, eu posso clicar e o sistema vai me trazer as notas que foram, nesse caso, serviços prestados, as notas emitidas naquele período naquela empresa. Notem que a situação do fechamento é não transmitido. Por quê? Depois de fazer a transmissão das notas, no 2020 ou no 2010, existe um evento de fechamento, que é essa opção aqui, a gente vai ver mais adiante. Então, se ele não foi feito, o fechamento não foi realizado, ele vai estar aparecendo como não transmitido, e a gente consegue fazer a transmissão dessas notas que estejam para a declaração. Se o fechamento tiver sido realizado, a situação do fechamento vai ser transmitida e a gente não vai conseguir mexer mais nessa declaração. Nessa tela, eu vou encolher um pouquinho aqui para a gente ter mais área com a grade de dados. Nós temos as informações de todas as notas que foram emitidas, que foi selecionada no filtro superior, com a informação do prestador, que nesse caso é a própria empresa, e com a informação do tomador, que no caso são os clientes desta empresa. Lembra que eu falei que a gente consegue fazer a transmissão das filiais junto com a matriz? Essa opção consolidar serve para isso. É aquela mesma opção consolidar que já existia na versão 2.11 e que a gente vai utilizar para fazer a transmissão das filiais. Então, nesse caso, se você tiver essa situação na sua empresa, basta que selecione todas as filiais e a matriz. A matriz tem que ser a empresa selecionada aqui em cima. Tá? Com isso, você vai conseguir carregar as notas de todas as empresas. Não é o que eu quero fazer aqui eu não tenho matriz e filial. Você vai conseguir selecionar as notas de todas as empresas e fazer a transmissão na matriz. E aí vai fazer sentido esse campo prestador, porque aqui você vai ter empresas diferentes, vai ter a matriz e as filiais listadas aqui. No caso de ser uma empresa só, sempre vai ser o mesmo prestador. Na grid superior, a gente vai listar o agrupamento dos clientes, né? Então, para essa empresa, eu vou mostrar sempre um registro desse cliente. E na grid de baixo, a gente tem a listagem das notas. Então, esse cliente aqui, no caso, tem uma nota. Todos os casos aqui foi apenas uma nota. Mas se eu tivesse mais, eu teria mais registros nessa grade. Aqui eu tenho um resumo da nota, descrevendo qual foi o item daquela nota. Lembrando que a nota de serviço, a nota fiscal eletrônica de serviço aceita apenas um item. Então, por isso que aqui a gente tem somente a descrição do item direto. E no detalhe, a gente tem essa informação aqui, ó, o código do tipo de serviço. O código do tipo de serviço é uma tabela que está documentada no REINF. A gente vai até abrir aqui o site do REINF para dar uma olhada nessa tabela. E é uma informação obrigatória. Então, é um campo que permite edição, né? Você pode alterar essa informação. E a gente tem no cadastro do material, no cadastro do item, um campo no extensor de formulários para que seja preenchido com esse código. Com isso, você ganha agilidade no momento de fazer a declaração do REINF. Porque como eu carreguei ela nesse ponto, a gente já trouxe o código do serviço cadastrado. Mas isso ele veio preenchido porque o cadastro desse item, o serviço de manutenção em frio alimentar, já tem o código no seu cadastro, já tem o código informado no seu cadastro. Então vamos dar uma olhada nisso. Lá no módulo de materiais, em cadastro item, a gente vai pegar o código desse produto. E aqui, ó, no extensor de formulários, nós temos o campo classificação FD REINF. Sempre que você for lançar um item na recepção de uma nota de serviço, é interessante que esse campo seja preenchido. Aí, de onde a gente tira a informação? No portal da FD REINF,
Não se preocupe com o caminho, não se preocupe como acessar isso daqui. Nosso consultor também vai fazer esse trabalho junto com vocês de preencher o cadastro da classificação do item. Mas nós temos essa tabela. É uma tabela com 31 registros, né? A ideia é que nem todos sejam usados, na maioria dos casos poucos, 1 ou 2 desses registros vão ser utilizados, e você vai precisar preencher essa informação no item. Caso contrário, poxa Luiz, eu não preenchi o item e eu tenho uma nota que está no fiscal e eu preciso declarar. Não tem problema. Quando você abrir essa tela, o campo vai estar assim, vai estar vazio. Aí você preenche a informação diretamente aqui, não precisa voltar no item, preenche a informação diretamente nessa tela e manda salvar. O sistema vai acatar essa informação e você vai conseguir prosseguir normalmente com a declaração. Feito isso, a gente vai selecionar todas as notas. Percebam que a situação desses registros é não transmitido, então ainda não foi enviado para a Receita. E eu clico na opção transmitir no menu superior. Nesse momento, o sistema tenta fazer a transmissão para a Receita e, caso tenha sucesso, ele vai mudar a situação do registro para transmitido e o registro R2020 desse mês de apuração para essa empresa está declarado. Luiz, encerrei a minha declaração da RINF? Não terminamos. Para que a gente possa finalizar a declaração para esse período, a gente precisa fazer o fechamento. E o fechamento é feito em outra tela. Fechamento é na opção fechar, reabrir o movimento. Por que tem essa situação? Eu faço a transmissão em uma tela e eu faço fechamento em outra. Porque a Receita te possibilita você fazer o envio separado dessas informações. Então eu posso mandar, eu tenho aqui 8 notas nesse caso. Digamos que é dia 1º do mês ainda. Eu tenho até o dia 15 para fechar a RINF. Mas no dia 1º eu já tenho 8 notas e eu quero fazer a transmissão dessas 8 notas. Legal, você seleciona essas notas e vai estar transmitido, mas o seu mês, a sua competência ainda não foi fechada para a RINF. Digamos que no dia 2, alguém lançou uma 9ª nota. Ela vai aparecer nessa tela, como não transmitida, e basta você novamente selecionar esse registro e clicar em transmitir. Isso dá uma flexibilidade para a operação da empresa e é a forma como a Receita modelou. Né? Não é uma questão do Everest. A RINF trabalha dessa forma. A FD RINF foi feita para funcionar assim. Então, na tela de fechamento, sempre baseado na empresa, então, o primeiro campo que a gente precisa selecionar é a empresa. No caso, a gente está na empresa 1. O mês de apuração, nesse caso, é o mês 9 mesmo. Então, vamos selecionar aqui o mês 9, já vem preenchido. Isso, por padrão, em todas as telas da RINF. O sistema já vai preencher com o mês de competência que você está trabalhando no momento. Então, a gente está em outubro, o mês de competência para a declaração da RINF seria setembro, né? Isso até o dia 15. Clico na lupinha para pesquisar e aí ele vai trazer algumas informações. Aqui em cima, a gente tem a situação do fechamento, que está não transmitido. Essa situação é a mesma que aparece em outras telas. Por exemplo, na tela do 2020, a situação do fechamento é não transmitido. É esse campo aqui, é a mesma informação. O número do protocolo de entrega, quando a gente faz o fechamento, a Receita devolve esse número de protocolo, garantindo que a gente realmente transmitiu e que está tudo certo. Como a gente não transmitiu, esse campo está vazio. Sem movimento DSD será o campo que vai ser preenchido se você não tiver nenhum movimento a declarar. E aqui o responsável pelo fechamento. Essa informação é muito parecida com aquela que a gente preencheu no R1000. Né? Aqui a informação do cliente. A gente tem esse grupo contato. Quando o sistema abre o fechamento, ele vai puxar esse contato como o responsável pelo fechamento. Mas digamos que não seja, digamos que esse mês o responsável está de férias e é outro profissional que está fazendo esse fechamento. Nada impede que a gente chegue aqui, mude esse CPF, mude o nome, o e-mail, todas essas informações para fazer esse fechamento em específico. Se for esse o caso, vou colocar só um .br aqui no final do e-mail, basta alterar em tela e clicar em salvar.
gravar. Ok. Na parte de baixo a gente tem um resumo do movimento. Aqui eu só tenho listado o R2020, porque também lá na tela de configuração a gente só informou o R2020. Vamos lá dar uma olhada nisso. Desculpa, na tela do certificado digital. Empresa 1, no grupo eventos, a gente só marcou o evento 2020. Legal? Então, quando for fazer o fechamento, o sistema só vai trazer a informação do 2020. E aqui ele traz um resumo. Ele está dizendo que já foi transmitido. Isso aqui, ele valida todas as informações. Então, se na tela eu tiver algo que não foi transmitido, ele vai estar acusando que não foi transmitido. E traz um resumo. Ele diz que nós transmitimos 8 registros, temos 0 divergentes, 0 não transmitidos, 0 com erro. Então, está tudo ok. Eu posso fazer o fechamento da minha declaração nesse mês. Como que eu faço? Venho no menu da pastinha, no menu transmitir. Ele vai ter 3 opções. Eu vou em fechar. Nesse momento, o Everest vai fazer a comunicação com a Receita e vai transmitir a nossa declaração. A situação, se der tudo certo, vai mudar para transmitido. Eu passo a ter um número de protocolo, que representa o meu recibo, né, para essa declaração. E aqui do lado, caso seja necessário, também não é algo que vai ser do dia a dia dos usuários, nós temos um log, uma rastreabilidade daquilo que o sistema fez. Então, o mais recente sempre em cima, e o primeiro sempre no final da listagem. Aqui eu estou dizendo que o sistema fez uma operação de fechamento dessa declaração, e como esse evento não é evento que a Receita dá uma resposta imediatamente, a gente fala de maneira técnica que é um evento assíncrono, então a gente manda uma informação para a Receita no Web Service e depois a gente precisa voltar para consultar. Isso acontece com algumas outras declarações, tem alguns eventos da nota fiscal que são dessa forma. Então, o segundo registro aqui, a segunda ocorrência é de uma consulta-situação. O sistema ele vai fazer o fechamento e ele vai tentar, por 5 vezes, fazer a consulta da situação. Se a Receita conseguir dessa informação, o sistema vai acatar e vai dizer que foi transmitido. Se por alguma instabilidade no Web Service da Receita a gente não tiver essa resposta, a informação vai ficar como em processamento, a situação do registro vai ficar como em processamento, e o usuário tem a opção de esperar alguns minutos ou, de acordo com a orientação da Receita, voltar no segundo momento consultar essa situação na Cefaz. Então, por isso a gente tem essa opção consultar a situação. No caso de uma instabilidade que não permita a gente pegar no mesmo momento que fez a transmissão, não pegar essa informação de se está tudo ok ou não, se foi transmitido, se foi aceito pela Receita ou não. Legal, Luiz, eu fiz a minha transmissão, fechei para a empresa 1 todas as notas de serviços prestados, mas a gente faturou uma nota e por algum motivo não estava no sistema, não entrou, ou eu tive alguma divergência, a nota foi cancelada e a informação que foi dada para a Receita estava errada. Como que eu faço? Para esse tipo de situação, o Everest disponibiliza a opção reabrir. Então, por algum motivo você vai precisar corrigir aquelas informações, a gente vai utilizar essa opção. Legal? Então, essa foi uma visão geral do módulo da FD no Everest. E agora eu vou fazer algumas complementações aqui com relação às notas fiscais que são trazidas para essa tela, tanto no 2020 como no 2010. A gente está com o tempo um pouco apertado, então para a gente agilizar esse treinamento, eu vou pular a parte do 2010, tá? Porque a tela é exatamente igual, né? Não tem nada de diferente. Eu vou mostrar rapidamente para que a gente possa ver. Vou cadastrar a empresa 2. Ó, coloquei a senha errada, ele já não carregou a informação do certificado digital. Legal. Eu preciso marcar que a empresa faz o 2010. Legal. E agora eu vou voltar lá no 2010, agora com a empresa 2, e vou colocar o mês de apuração setembro.
preciso transmitir o R1000 ainda. Fazer isso também de forma bem rápida para a gente poder passar para o próximo passo do treinamento. Legal, fiz a transmissão do R1000, agora sim eu estou habilitado a consultar os serviços tomados pela empresa 2. Vocês podem perceber que a tela é muito parecida com o que a gente viu no 2020. Também vou ter a listagem das notas com as informações do prestador e mais aqui adiante do tomador. A questão de filiais e matriz, de fazer consolidado, funciona da mesma forma, através do botão consolidar. E as notas também são listadas iguaizinhos. E também, no detalhe, a gente tem a questão da classificação, que precisa ter esse código. Se eu tentar transmitir esse registro sem o código preenchido, o sistema não vai permitir. Ele vai fazer uma validação e vai dizer que a gente precisa transmitir. Ó, problemas prestador, ele diz qual que é o código do prestador, a gente vai procurar aqui pelo código, certo? Existem itens sem tipo de serviço informado. A gente vai precisar fazer esse preenchimento manual. Por que isso aconteceu? Vejam que é outro item, não é o mesmo material que a gente estava trabalhando na outra nota. Ó, esse é o final 95, esse é o final 91. Então eu tenho que pegar o cadastro desse material e informar a classificação de INF. Poxa, Luiz, agora já está aqui, já está lançada a nota, não quero voltar lá. Não tem problema. Venho aqui, preenche manualmente o código, lembrando, de acordo com essa tabela que a Receita disponibiliza, e tudo bem. Mas agora o que eu queria mostrar para vocês são alguns requisitos que o sistema exige no lançamento da nota fiscal. Para que a nota esteja disponível no módulo do FDRINF, tanto a nota de entrada de serviço quanto a nota de saída, serviço prestado, serviço tomado, elas precisam atender alguns requisitos. Então, para isso eu vou abrir o módulo fiscal, o EF. E a gente vai bater um papo a respeito disso. Vamos lá. Então aqui, nesse módulo, eu não vou entrar direto na tela, acredito que alguns usuários utilizam o FI para fazer o lançamento dessa nota, mas aqui pensando na nota de serviços prestados, eu vou buscar o caso que a gente já tem aqui em tela, pegar uma nota que já exista. Da empresa 1, pegar essa nota aqui, 2404. Isso aí, fornecedor está certo. Localizei a nota.
Jéssica, eu vou responder a tua pergunta ao final, tá? A gente já está chegando no fim, estava programado para fazer 1 hora esse treinamento, mas no final a gente bate um papo com relação à tua situação. Então, a nota fiscal ela precisa ser lançada com uma CFOP específica. A CFOP tem que estar marcada como uma CFOP que gera retenção de INSS. Então, vamos dar uma olhada. Essa CFOP é a 6933. Cadastro, operações fiscais, SFOP 6933, e a gente vai na variação, aqui é a variação 1, essa CFOP. Então, variações. Esse é um tipo de configuração que a gente vai fazer uma vez e dali em diante é a vida que segue. Você não vai se preocupar com isso todo mês. Mas na implantação, alguma atenção tem que ser dada para esses cadastros para que as notas estejam disponíveis no módulo da REINF. Vamos pegar a variação 1 na aba retenções. A CFOP precisa estar marcada aqui como uma retenção de INSS. É uma CFOP que vai ter retenção de INSS. Se não tiver marcada, ela não vai aparecer no módulo nessa tela quando a gente clicar na lupinha. Esse é o primeiro pré-requisito. Voltando para o lançamento da nota, aqui na opção Impostos da nota, também é preciso que o grupo INSS tenha valor de base e tenha valor de alíquota. Por consequência, vai ter o valor do imposto, vai ter o valor do INSS. Se não tiver a base ou não tiver o valor calculado, não vai aparecer no nosso módulo da REINF. Segundo pré-requisito. E o terceiro pré-requisito também diz respeito à retenção. Preciso que o INSS esteja no item da nota coerente com aquilo que está naquela capa da nota, naquela tela que a gente acabou de ver. Certo? Tem que ter base e tem que ter valor de INSS. São 3 requisitos que o lançamento dessa nota precisa atender. A CFOP precisa estar marcado como uma CFOP que tem INSS. O item da nota precisa ter base e valor de INSS. E aqui na opção Impostos, esse valor de INSS também tem que estar aparecendo no grupo. Legal? Pode acontecer, já aconteceu com alguns clientes pilotos, o cliente entrar na tela da REINF, entrar aqui, saber que existe a nota, saber que ela está lançada. Poxa, Luiz, não está aparecendo para mim a nota 10 do fornecedor X. Muito provavelmente é porque algum desses 3 requisitos não estão sendo atendidos. Isso vai valer tanto para a nota de serviço prestado, quanto para a nota de serviço tomado. Em todos os casos, esses requisitos têm que ser atendidos, senão não vai aparecer. Bom, eu creio que com isso a gente dá uma visão geral do módulo da REINF no Everest. Tem muita coisa que a gente pode explorar ainda. Eu acredito que hoje o tempo ficou um pouco curto, a gente teve alguns contratempos aqui. Mas se você ficou com alguma dúvida, se tem alguma coisa que a sua empresa precisa e a gente não abordou nesse treinamento, você pode estar entrando em contato com o comercial, pode estar entrando em contato com a Mônica, que ela vai direcionar essa demanda. A gente pode conversar por telefone, a gente pode voltar a fazer outra conferência para entrar no detalhe específico aí da sua necessidade. Tá legal? Agora eu acho que quem tiver dúvida, assim como a Jéssica já fez ali, pode mandar por chat e a gente vai tentar esclarecer aí o máximo possível. Jéssica, com relação ao que você passou para a gente ali, retenções de locação de stand e aluguel que não tem documento fiscal, como fazer a declaração? Olha, Jéssica, eu como desenvolvedor eu não vou conseguir te dar uma resposta definitiva com relação à tua situação. Já que você não tem nota, me parece que não há o que declarar, não tem um fato gerador para fazer essa declaração. Mas eu vou pegar essa tua pergunta e vou encaminhar para o nosso consultor contábil e me comprometo contigo a dar uma resposta aí no máximo possível. Hoje é sexta-feira,
Me dá até segunda-feira que eu te dou uma resposta. Tá legal? Bacana, bacana, Jéssica. Pois é, eu não tenho contra-argumentos a isso que você está me colocando, tá? Eu preciso realmente entrar em contato com o nosso consultor para te dar uma resposta mais consistente. Até onde a gente evolui no desenvolvimento, né, o entendimento que a gente tem é que o fato gerador seria a prestação de serviço, né, mas como não tem a nota fiscal, a princípio seria... não entraria mesmo. Isso. Eu acredito que é nessa linha do que a Eliane colocou pra gente. Olha, Alexandre, eu acredito que não, tá? Tem que ser um documento fiscal. Mas se você, a Eliane colocou ali que a gente tem a fatura. Se vocês tiverem um caso concreto, um exemplo, para que a gente possa analisar, fica até mais fácil a gente dar uma resposta mais assertiva. Eu vou colocar aqui o meu e-mail. Vou colocar o e-mail da Mônica. Colocar o e-mail da Mônica. Quem tiver uma fatura dessa para que a gente possa analisar, pode estar mandando para a Mônica e ela vai encaminhar para que a gente possa fazer essa análise mais precisa da situação. Mas também tem uma questão, viu? A alocação, ela não envolve a alocação na seção de mão de obra. Então, eu acredito que não vai realmente entrar. Tá? As notas que vão entrar para a RINF são aquelas que têm retenção de INSS. Né? Por exemplo, uma contratação para um serviço na empresa, né? Ou alguma obra, por exemplo, uma empreitada, que vai envolver seção de mão de obra. Alguns dos serviços até que a ACOM desenvolve junto a seus clientes. Essa é a característica da nota fiscal que vai entrar para a RINF. Legal, pessoal? Então, com relação a esse questionamento, a gente tem o compromisso aí de dar uma resposta até segunda-feira se essa fatura vai entrar ou não. O indicativo que eu tenho é que não. A gente volta a dar uma resposta definitiva para vocês na sequência. Legal, Eliane. Obrigado a você pela participação. Pessoal, se alguém tiver mais algum questionamento, a gente vai encerrando por aqui, mas o e-mail da Mônica está aí. Qualquer dúvida é só entrar em contato. A gente está disponível para conversar sobre qualquer situação diferente do que a gente viu, qualquer situação específica da sua empresa. É só entrar em contato que a gente está
estar aqui para ajudar vocês. Legal? Peço desculpa novamente pelos contratempos que a gente teve, que acabou atrasando um pouco o nosso evento. E é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos. Até mais.